E aí, pessoal? Vamos esperar o Marcelo chegar aí. Deixa eu só ver se eu consigo fixar isso aqui. Cadê você, Marcelão? Ah, tá aqui já, deixa eu ver. Ô, meu amigo João, seria o maior prazer fazer com você, mas não dá para entrar agora, porque depois a gente não consegue colocar o Marcelo, viu? Vou ficar te devendo isso aí. E aí, doutor Bruno, como vai? Deixa eu ver se eu consigo fixar um comentário aqui. Aí, agora sim. E aí, tá faltando só o Marcelo chegar, né? Tudo bem, Bruno? Como vai? Boa noite, João Henrique, meu parceiro, meu amigo. Vamos fazer outra live e continuar aquele assunto da hipnose lá, hein, João? Foi bom, não foi? A galera recebeu um monte de mensagem depois que terminou. Um monte de mensagem, um monte de direct, depois no WhatsApp. Foi muito legal. Gorete, Sana, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar o Marcelo chamar aí para... Ah, agora sim, né? Pronto, Marcelo, já te adicionei. Já te adicionei, já entra. Entrou aí? Entrou, vira a câmera aí pro outro lado. Só virar aqui, peraí, ó. Aê, muito bem. Fala aí, beleza, faixa? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo 100%, cara. E você? Tudo Deixa eu jóia. posicionar aqui pra ficar beleza. Show de bola. Enquanto o E pessoal aí, o pessoal entra tá aí, chegando aí, né? vamos trocando a Oi, ideia. Sana. A Sana, Gorete. Aí, a Thaís, a Thaísa tá aí também. Show de bola. Você Vamos tá me lá. ouvindo bem? Tô te ouvindo 100%. Tá me ouvindo bem também? Também, tá tudo certo. Maravilha. Ô Marcelo, então enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria te pedir para você contar um pouquinho da sua história. Primeiro, o que te motivou a se especializar e depois fazer mestrado, e se transformar num grande professor que você é hoje? Você tem culpa disso aí, você sabe, né? O que te motivou isso aí, de você ter essa paixão pela horta e se dedicar a essa especialidade, a nossa especialidade? Então, cara, na verdade, né? Por que que eu escolhi a orto, né? Eu sempre costumo brincar. Opa, Eduardo Franco aí, bem-vindo, Ó, Eduardo. professor Eduardo, seja bem-vindo, Ó, cara. É uma honra para nós, vamos viu? ver. Com certeza, com certeza. Grande abraço aí. Então, na verdade, eu sempre costumo brincar quando a gente está no colégio, né? Terminando a escola, tal, pra você decidir o seu futuro da sua vida. Eu acho complicado a gente com a cabeça de amidoim que a gente tem, né? É, Você escolher o futuro da sua vida inteira, cara, numa profissão, eu acho que é uma decisão muito complicada, né? E como que eu decidi a odonto foi engraçado, porque na época eu estava terminando meu tratamento ortodôntico e não lembro como é que era meu sorriso antes, enfim, mas eu lembro que quando eu terminei eu gostei do meu sorriso, eu falei, puxa, que legal, olha só. Aí eu comecei a reparar no sorriso das pessoas aí, fulano tem sorriso bonito, ciclano também, fulana não, ciclano não, e de repente me deu um estalo, sabe? Falei, puxa vida, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou deixar todo mundo com um sorriso bonito aí, ó. que Então, legal. acho que tudo começou aí, né? Acho que eu nunca te contado isso não, né, Kepler? Não. E aí foi aí que tudo começou, na verdade. Então, sempre, desde que eu entrei na odonto, eu entrei motivado a fazer orto mesmo. Uhum. E aí tive
o prazer, né? Quem não sabe, aí o Kepler foi meu professor na especialização, né? Foi o grande culpado também, talvez, aí dessa caminhada aí na horta aí, faixa. Ah, valeu. Não, mas é porque você já tinha o interesse, né? E você, desde o início, sempre foi uma pessoa diferenciada, né? Tanto é que eu te falava assim, você tem que É, fazer mestrado, você precisa fazer pois é. mestrado. E aí você... Falava, não, acho que o Kepler tá exagerando, cara. Ele tá sendo educado. Não, não. Quem me conhece sabe que eu sou super sincero. Eu não... A gente, na hora que precisa dar Puxa, uns puxadinhas, dá, né? Um puxãozinho de orelha. é verdade, é verdade. Mas no seu caso, não. Eu ainda falei para você, faz com o Suzuki, que foi meu professor, que é um cara que Lembro. eu admiro pra caramba. É um cara Foi top, top. né? Na ortodontia a nível mundial, Verdade. talvez. Com E, certeza. e Uma agora tem esse referência. mestre aqui, ó, o professor Eduardo, que vamos marcar uma live, viu? Eu já tinha falado com o Giovanni para a gente fazer uma live, vamos combinar aí, viu, Eduardo? Vai ser um prazer Ó, isso você aí. compartilhar com o pessoal aqui do Auto Experience, os seus conhecimentos, falar um pouquinho do Nine Nine Face, Faces, né? falar umas coisas Show legais. de bola. Isso aí, isso Então, aí. Marcelo, aí você percebeu, gostou do seu sorriso, né? E aí você falou, E vou aí, cuidar. E fez odonto, e depois na odonto, o que te diferenciou para orto? na verdade, sempre eu quis orto mesmo. Eu tive um professor na faculdade que me deu as mãos assim, me carregou lá, o Eduardo Rosa. Aham. Sou fã dele. E por causa dele, quase que eu fiz buco. Mas no final das contas, acho que a Ele é paixão pela horta fantástico, era é um mais cara forte. sangue bom, né? Gente fina. Sensacional, sensacional. E aí Legal. ele foi um dos culpados lá também, pelo quase não ir para a horta, né? Mas eu lembro que antes de fazer horta, ainda falei com ele, será que eu faço horta, será que eu não faço horta, né? E aí ele ainda brincou, falei, Marcelo, acho que desde que a gente se conversa, você fala de horta, né? E Uhum. eu quase que eu decidi fazer horta quando ele falou tinha falado que abriu vaga no base para residência de buco, né? Aí eu fala, Rodrigão. Aí eu entrei. Aí eu decidi realmente, pô, peraí, né? Ou é buco ou é horto, né? É. E aí eu decidi pela horto. E também depois que entrei, antes de entrar na horto, eu eu já estudava, ficava estudando os livros de horto antes de fazer a especialização. Então eu Uhum. gostava de ficar lendo os livros de horto para poder lembrar algumas coisas, né? Aprender e tal. Então, e aí que começou tudo isso aí. E aí, quando eu entrei na especialização aí, com vocês lá, né? Aí, pronto, né? Com a mão do mestre do lado, aí fica mais fácil de voar, né? Poxa, valeu. Foi Ô, top, né? Marcelo, então agora puxando para o nosso tema de hoje, que é como, como obter um sorriso jovial, né? Partindo. Uhum. Aliás, antes de obter o sorriso gengival, eu queria que você. Sorriso gengival. Antes de obter um sorriso jovial, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aí. Tem alguns mestres aí que nem precisam estar ouvindo isso, mas tem outras Pois pessoas que são é. leigos e que é importante. Como que é feita hoje a avaliação por meio da exposição do incisivo? Tanto para diagnóstico como para mecânica. Olha, então, na verdade, tudo isso começou lá em 2002, mais ou menos, 2012. Ah, quando a gente foi orientar, olha, Flávia Ei, Fonseca, Flavinha, Flávia seja Larzão, bem-vinda. bem-vindas aí. O Léo A também. gente. O Leozinho tá aí também? Ô, Tá. Leozinho, bem-vindo. E aí a gente. E aí eu comecei a fazer uma monografia, a ajudar a Letícia Possato a fazer a monografia dela, foi orientador dela. E aí eu lembro que a gente fez esse artigo, a gente fez uma revisão grande de literatura, depois teve uma outra pessoa também que fez a monografia sobre isso. E aí, na verdade, tudo começou a partir daí. E aí, na época, eu ainda até tive uma ideia. Eu falei, puxa, eu vou fazer, como eram várias características do sorriso que a gente tinha que avaliar, eu falei, puxa vida, então a gente vamos fazer. Eu tive a ideia na época de fazer um checklist estético para a gente poder avaliar o sorriso, né? E como Deixa eu que é até esse mostrar para vocês checklist? aqui.
Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu virar a tela. Vamos ver se consegue ver direitinho aqui, ó. Então, a gente, na verdade, a ideia inicial era eu fazer um artigo disso daqui, né? Deixa eu aproximar para vocês alguns fatores aqui, né? E aí, a gente, só que depois que eu fui ver, já tinha um artigo já com esse tema, então até desanimei de escrever esse artigo. Mas são vários itens aqui, na verdade, e hoje a ideia da live é a gente focar nesses dois aqui, né? Na exposição incisal superior e a exposição incisal inferior. Beleza? Espera aí só então, um pouquinho. Pessoal, se você tiver algum amigo aí, você que está assistindo, manda compartilha a live aí pelo aviãozinho aí, ó, manda para os seus amigos, senta o dedo no coraçãozinho aí, porque o Instagram, isso ajuda a gente. A próxima live, ela avisa para mais seguidores. Quanto mais likes tiver durante a live aí, então aperta esse coraçãozinho aí e não solta. Pode continuar, professor. Aí, ó, professora... A Eliana Minervino tá aí, bem-vinda. Grande mestre Maurício Barrivera, doutor, né? Grande Maurício aí, ó. Ó, tamo bem aí, ó. Bem prestigiado. Tá também, né? Nem vi, tá aí, meu irmão? Nem vi. Tá aí. Não apareceu não, fala, Vitão. Vamos lá. Ô, professor Maurício, Mari. Ô, Mari, eu recebi uns directs aí que eu não sei nem se eu posso comentar aqui publicamente, viu? Só se você não ficar brava comigo. Viu, Mário? Falando aí negócio de sorriso jovial e tal, nosso garoto propaganda aí do post. Eu recebi umas mensagens. Eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Pode continuar, vai. Vamos lá. Ai. E aí, pois é, né? E aí, a partir daí, tudo começou, né? Aí, a partir de 2000... Agora não estou me recordando muito bem, foi 2014 mesmo, né? E aí, a partir daí, a gente começou a estudar a fundo o tema, vários artigos. Na verdade, essa live de hoje é parte de um módulo, né, de estética que a gente costuma ministrar, né? E aí a gente separou um pouquinho de uma parte disso daí, né, para a gente poder conversar. Você tá rindo aí, deve ter um direct engraçado aí, né, Kefler? A Mari falou que você fala só pra ela. Só pra ela? Depois eu te mando um áudio contando os bastidores da coisa. Aí, ó. Pois é, e é isso, cara. E aí a gente tive essa ideia, porque a gente não imagina, cara, o tanto que o sorriso... Ó, professor Honório também, bem-vindo aí, Honório. A gente não imagina um tanto que o sorriso, cara, ele pode ajudar na autoestima dos pacientes, né? Tem um caso de que eu sempre costumo falar, cara, por coincidência, um policial civil, ele era super reservado na dele, e às vezes eu precisava tirar as fotos dele para a gente comparar o sorriso, a evolução do sorriso, e poxa, era difícil de tirar essas fotos, porque ele não sorria de jeito nenhum, né? Então, cada consulta tinha que ter uma piada na manga para poder falar para ele poder sorrir. E interessante que no final do tratamento, ele estava distribuindo sorriso com o resultado final, né? Esse tratamento dele é bem legal, talvez eu mostre algumas coisas dele aqui, mas ele é um artigo que a gente submeteu agora na Dental Press Journal, né? Estamos aguardando o feedback deles lá também, um artigo bem legal. Poxa, legal. Então, e aí, fala um pouquinho mostra pra gente aí que você começou a mostrar os dois parâmetros que a gente ia utilizar hoje, só que aí depois não deu para ver direito a projeção. Então, peraí, pode explicar também, se você achar melhor. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui pra gente mostrar aqui, ó. Olha só. Então, são vários fatores aqui pra gente avaliar nesse checklist estético aqui, né? São vários, né? De simetria, selamento labial, sulcumento labial. Então, são vários itens, né? Faciais, o lábio. Tem um artigo que eu acho muito legal, um artigo antigo, do André Wilson Machado, Os 10 Mandamentos para a Estética do Sorriso. É um artigo bem didático, que eu gosto bastante. Do próprio o Câmara também, é outro que publica muito sobre isso, né? Então são vários itens, né? Na verdade, essa exposição incisal superior e inferior, ela está muito associada também
qual o arco do sorriso, né, o Smile Arc, enfim. E com vários itens aqui que a gente precisa avaliar para ter no final do nosso tratamento. Eu sempre brinco que a gente precisa de buscar um sorriso de celebridade para os nossos pacientes, né? Então, com esse checklist a gente consegue anotar o que está normal, o que está alterado, e aí qual que é a atitude clínica que a gente vai ter para poder corrigir isso, né? Mecanicamente, a gente já é bastante preparado para isso, né? Que nos cursos de especialização, o pessoal sempre é muito preparado para várias técnicas, né? Para poder colocar o dente na posição ideal. E é aí que começa tudo, né? Sempre eu costumo brincar que a gente precisa... Tem DSD, OSD, tem várias técnicas aí para planejamento de reabilitação do sorriso, né? Mas nós, ortodontistas, a gente pode fazer todas essas avaliações do DSD em toda consulta. Em toda consulta a gente avalia, e aí a gente consegue determinar o que não está errado nessa consulta para eu poder corrigir para a próxima, né? E tudo começa pela posição do incisivo central superior. Essa é uma dica sensacional. Então você tem que primeiro planejar, no seu planejamento, determinar qual vai ser a posição do seu central superior. E a partir dali, você encaixa o restante da sua oclusão. Ótimo. Tranquilo. E hoje, por exemplo, qual parâmetro você utiliza nesse posicionamento para definir, por exemplo, se vai haver intrusão ou extrusão desse incisivo? Bacana, bacana. Então, olha só, a gente tem alguns artigos, né? Deixa eu já ir botando aqui que eu vou ficar muito melhor aparecer a tela do que eu, hein, Kepler? Aí, ó, deixa eu posicionar aqui a mão. Então, primeira coisa, a gente tem alguns artigos, um artigo até um pouco antigo, interessante, de 2009, que ele tem outros também, né? Tem outros também mais recente. Mas tem esse 2009, qual foi a ideia desse artigo? Ele pegou vários indivíduos com diferentes exposições da gengiva, né? Do incisivo superior e inferior. Ele foi mensurando nessa exposição quanto que era essa exposição e qual que era a idade que a pessoa aparentava ser. Entendeu? E em brasileiros, isso que é o legal, em brasileiros. Tá legal? Uhum. Uma pesquisa lá no Rio de Janeiro. E aí ele foi fazendo essas mensurações, teve vários grupos, né? Mas vamos lá. Deixa eu focar aqui primeiro no incisivo superior aqui, Kepler. Então, o que esse artigo percebeu? Que quanto mais jovem a pessoa, né? Seja do gênero feminino ou masculino, tá legal? Uhum. Quanto mais jovem, maior a exposição. E à medida que a idade vai passando, ó, 12 anos, 12 a 15 anos, 20, 30 anos, 31 a 50, 50 anos, essa exposição incisal superior ela vai diminuindo com o tempo. Uhum. É aquela velha história, né? A gravidade acaba com a gente com o tempo, né? Então, por que isso, né? O lábio superior, com o passar dos anos, né? Geralmente a cada 10 anos, né, na média, o lábio superior ele vai cobrindo 1 milímetro do incisivo superior, né, central superior. Então, por isso que essa exposição incisal ela vai diminuindo. E isso aqui, na verdade, se a gente for parar para pensar um pouquinho, lembrar de uma pessoa bem jovem, eu sempre falo isso para meus pacientes, sabe? Se a gente for lembrar de uma pessoa bem jovem, um adolescente, sei lá, provavelmente a exposição incisal desse adolescente, seja homem ou mulher, vai ser bem grande. E se você pensar lá no seu avô, no vovozinho lá bem velhinho, você vai perceber que a exposição incisal dele, superior, é muito pequena ou zero. Uhum. E aí entra um detalhe interessante, que às vezes se a gente parar para observar. Esse daqui é um dos detalhes, bem, também, assim como a exposição incisal inferior, esse é um detalhe interessante para a gente avaliar nas pessoas. A gente está pensando com as pessoas, sabe aquelas pessoas
Que é para que a gente olha assim e fala, nossa, mas fulano parece ser tão novo, hein? Aí quando você vai ver, ele é muito mais velho do que é. Ou então ao contrário, nossa, mas fulano é velho, né? Quando você vai ver, nossa, mas só isso é a sua idade? Então, lógico, né? São vários fatores, né? Um deles é essa exposição incisal superior e a inferior, né? Que eu vou falar já já. Então se a eu gente quiser consegue... rejuvenescer um sorriso, se eu quiser, você está falando que, em outras palavras, se eu quiser rejuvenescer, um dos primeiros cuidados que eu tenho que ter é na quantidade, deixar uma exposição incisal maior, prevendo que, a longo prazo, o lábio vai cair e vai ter uma cobertura maior dos incisivos, né? Sensacional, sensacional. Isso aí, é exatamente isso. Então, hoje, a gente pode, por aquela tabela, deixa eu voltar lá novamente, né? Ó, Vanberto, deixa eu dar um outro pessoal. Pessoal, eu estou desativando aqui para não atrapalhar a projeção dele, tá? Aí, beleza. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, a gente consegue ter uma ideia e individualizar para o nosso paciente. Então, qualquer paciente que chegar no nosso consultório no dia a dia, a gente precisa saber o quê? Eu preciso saber qual que é a idade cronológica dele, idade de nascimento, né? E aí eu vou medir essa exposição. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode medir também, tá? Como é que é essa exposição incisal desse paciente? A exposição dele está compatível com a idade dele? Né? Então, lembrando, né, que tem uma diferença para homens e mulheres. Então, mulher sempre expõe mais incisivo superior do que os homens. Ok? E o homem sempre expõe menos, tá legal? Certo. Então, o que eu costumo fazer? Eu avalio isso, por exemplo, tem alguns pacientes aqui que eu depois vou mostrar um videozinho aqui pra gente, para ilustrar tudo isso, tá? O que eu costumo sempre falar? Quem não gostaria, né, de aparentar ser 10 anos mais jovem, 20 anos mais jovem, né? Rapaz, 6 anos mais jovem já tá, 6 meses mais jovem já tá valendo. Já tá no lucro, né? Já. Por exemplo, olha só, Kepler, eu tenho 37, eu vou fazer 37 agora em julho, né? Então, ó, eu tô nessa faixa aqui, ó. Então, homens com exposição, nessa faixa de 30, tudo bem que aqui o grupo é muito grande, né? A faixa etária é muito grande, mas tudo bem. 37 anos, eu tô nesse grupo aqui, ó. Então, eu deveria expor... Mas isso aí é exposição em repouso, né? Em repouso, exatamente. Viu, pessoal? Não é, eu vou mostrar aqui em mim agora. Porque, ó, então, eu deveria ter, ó, 1,7 milímetros aqui de exposição. Tem duas maneiras que a gente pode fazer essa avaliação. Uma delas é pela radiografia, teleradiografia é uma possibilidade, mas eu gosto de fazer ao vivo e a cores, né? Então, olha só, com a boca entreaberta, deixa eu aproximar aí, ó. Deixa eu ver, se tiver uma alface aí, você me fala, hein, Kepler? Tá. Brincadeira. Vamos lá. Pô, agora tem que ficar sério, hein? Então, com o lábio relaxado, a gente simplesmente abre a boca. Olha lá, tá vendo? Então tem aproximadamente uns 4 milímetros, não é isso? Você tem uns 4, 3,5 e 4. Isso, então olha só, 3,5 e 4, vai ver na tabela? Eu tenho um sorriso, com a boca em repouso, então se em repouso a exposição é aumentada, no sorriso também, né? Obviamente. Então, por isso que eu tenho 4 milímetros, né? 3,5 a 4 que você falou, não foi? Então, ali, ó, tá na faixa de 15 anos. Então, isso ajuda a aparentar uma aparência mais jovial. A Mari, por exemplo, ela tem mais de 4 milímetros de exposição incisal também em repouso. Casal então, isso também... MM, sorriso de criança. Não é? Mari? Se somar, dá uns 500 anos nós dois, né? Mas a aparência... É um de 14 e um de 15. Não é? Então, é exatamente isso que a gente faz. Se chega um paciente com uma exposição, tudo bem, é compatível com a idade, né? A gente aumenta essa exposição incisal para ele aparentar ser mais jovial. Tá ok? E na arcada inferior é o mesmo raciocínio. Ó. Deixa eu chegar para cá. Só que é o inverso, né? No lábio superior, a cada 10 anos, o lábio superior ele vai cobrindo o incisivo 1 milímetro, né? É mais ou menos a mesma coisa com o incisivo inferior. Com o passar dos anos, a exposição incisal ela vai aumentando, tá vendo?
Tô. Ela vai aumentando, ó. Então, o que que acontece? Então, sabendo disso, eu posso diminuir a exposição incisal inferior do meu paciente durante o tratamento ortodôntico. Entendeu? Então, a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Obviamente, eu preciso, na maioria dos casos, primeiro, diminuir, intruir, né, no caso, os incisivos inferiores. Vamos imaginar, eu tô aqui nessa região, eu preciso diminuir para chegar para cá, a exposição incisal inferior, para criar o Diminui overbite. fazendo a intrusão, certo? Exatamente. Diminui essa exposição incisal inferior para a intrusão, para poder criar o overbite. Criando o overbite, eu venho para cá. Aí eu começo a aumentar a extrusão incisal superior. Entendeu? E aqui é a mesma coisa que a gente... Então você intrui, abre a mordida um pouco, não é? E aí depois você fecha com a extrusão do superior. Exatamente. É isso aí. Espera aí que eu só vou fazer uma pergunta aqui, que já estou vendo aqui que tem duas. Então vamos lá. Uma do professor... não é um comentário. Ele está falando que isso muda tudo no X de colagem, né? Do professor... Exatamente. Isso aí muda tudo. Até a Sana, que está aí, ela até tinha me pedido para a gente falar um pouquinho sobre individualização da posição dos brackets, né? Em algumas situações. Então essa é uma delas. A gente costuma usar muito o X de mordida profunda na arcada inferior. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui que eu deixei mais ou menos separado. Um X de mordida profunda na arcada inferior e um X de mordida aberta na arcada inferior. Um X de mordida profunda, um X de mordida aberta na arcada superior e um X de mordida profunda na arcada inferior. Olha só. Olha essa colagem. Então, é exatamente o que o professor Bruno falou, que a gente costuma fazer, ó. Então, essa é uma paciente, tá vendo o degrau? Olha só como os incisivos, os molares vêm numa altura e vai subindo. Molar, pré, canino, incisivo. Tá vendo? E lá, e depois desce, né? Faz uma curvatura, né? Então, o que acontece? A gente, com a individualização na posição dos acessórios, a gente consegue potencializar, né? Ao invés de eu ficar fazendo inversão da curva de SP, eu fazer um arco de Richt, de intrusão, enfim. Muitas vezes eu nem preciso disso. Então, simplesmente com a colagem, a gente consegue fazer essa mecânica, né? Quando eu pegar o fio, subir o fio para ele encaixar aqui, fica tranquilo de entender, né, que esses incisivos eles vão intruir, não é isso? Então, olha aqui uma vista lateral aqui, ó. Lateral esquerda e direita, né? Do paciente. Então, olha a distância que está o fio dos incisivos, né? E aqui a gente usa um fio bem leve, né? Um 0,14 termo, um 0,12 termo, dependendo da situação. Aqui, nesse momento, ó, um detalhe muito legal, ó, desse momento não estava incluído os segundos molares aqui, ó, tá vendo? Nenhum dos dois lados. Mas a paciente estava muito cansada, então nesse momento eu não coloquei. Mas geralmente eu incluo os segundos molares e às vezes até terceiro, né? Porque quanto mais posterior eu tenho, mais dentes envolvidos, né? Mais fácil de eu nivelar a curva de espelho, né? Então a gente potencializa essa ação de correção da curva de espelho. Então já teve alguns casos que eu inclusive incluí terceiro molar. Dá um trabalhinho danado, né? Mas a gente, no final, vale a pena, porque você facilita a sua mecânica depois, né? Deixar o fio trabalhar, né? Então, na verdade, você... Por exemplo, esse caso já tinha, né, uma curva de SP acentuada. Mas vamos supor que não tivesse. Tá? Legal. Qual que seria a sua estratégia se ele já tivesse uma curva de SP praticamente plana? Legal. Então, a gente tem agora várias possibilidades, né? Eu gosto particularmente de duas. Acho que uma delas aqui, eu acho que eu não vou ter a foto. Sabe aquele arco de aquele cursor aqui de ancoragem que o Suzuki costuma usar para ancoragem no molar? Para colocar o molar em fincapé?
Explica para o Essa é pessoal uma, aí, né? explica para o pessoal como é esse cursor. Ó, a gente pode pegar confeccionar um arco, né? Sair um arco 0,17, 0,19, aço, né? De acordo com a prescrição que você utiliza aqui, ó. Pode fazer algo bem simples, por exemplo, ó, pode um fio saindo daqui, faz um looping, né? E deixa ele aqui para baixo, ó, ligando na altura do canino aqui, ó. Então eu vou tracionar esse canino, esse fio e travo ele aqui no arco. Então ele ajuda a intruir esses meus incisivos aí. Um cantilever de Potencializa essa ação. verticalização. É como se fosse um cantilever de verticalização, né? E se eu quero essa verticalização do molar, eu deixo lá. Se não, eu passo um fio mais rígido, né? Eu incluo o segundo molar, né? Um arco lingual, enfim, ou uma BTP, se for superior, né? Dependendo da mecânica. Então aí a gente trabalha esse efeito colateral aí, né? Então aí você criaria uma unidade de ancoragem qualquer, né? Só para estabilizar o molar, para minimizar os efeitos colaterais, né? Exato. Uma outra maneira, né, que talvez seja mais usual hoje em dia, é o próprio mini implante, né? Uma ancoragem esquelética que você pode colocar o mini implante na... Deixa eu voltar aqui nessa região anterior, olha que tinha espaço sobrando, né? Um mini implante na região anterior, enfim. E que você acha se fizesse um levante de mordida e fizesse um X menor nos incisivos aí? Faz um levante de mordida lá para desocluir do molar e um X nos incisivos. É viável fazer isso? Sensacional. Eu costumo fazer muito isso, na verdade. Eu até prefiro. E eu costumo colocar, quando a gente tem... Se você tem uma mordida profunda, por exemplo, aí isso é um problema, né? Então eu costumo posicionar os meus incisivos, os 4 incisivos, e antes de polimerizar, eu peço para o paciente morder. Né? Ou na altura do levante, ou se eu não for fazer o levante, sem o levante, eu peço para ele morder. E aí, na altura da oclusão dele, é a altura que eu coloco, que eu posiciono no que tiver o maior, né? O maior overbite, vamos supor, no canino, no central, no lateral. Ele vai virar referência para os outros 4. E esses 4, desses 4, eu crio um desnível para a região posterior. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que aqui, deixa eu aproximar aqui. Tá vendo que aqui eu tenho um desnível, pequeno desnível do primeiro e do segundo pré, e um pequeno desnível, um pouquinho maior, né, do canino para o primeiro pré. Então, proposital. Então, para o fio subir e intruindo, né? Intruindo. Às vezes... Já vai começar aí no primeiro pré um pouquinho, depois no canino. Exatamente. E por que eu prefiro sempre fazer isso desde o começo? Principalmente pela estabilidade. Tem alguns trabalhos, né, que sugerem que a gente precisa, que o dente ele precisa ficar parado numa posição, né, pelo menos uns 3 meses, né, para reorganizar as fibras transeptais, né, o periodonto, enfim. Então, se eu já começo a organizar essa questão vertical desde o começo do tratamento, eu consigo uma estabilidade muito grande, né? Esse alinhamento e nivelamento é a primeira fase do tratamento, né? Espera aí só um pouquinho, professor. Ô, gente, eu desativei os comentários para não atrapalhar ele a mostrar a imagem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai nessa interrogaçãozinha aí, ó, que é uma caixinha de fazer pergunta, tá? Quer dar uma olhada aí? Pode ficar à vontade. De novo, que é em relação ao anterior. Sim. Isso. Em relação ao anterior. Ok. Desculpa, professor, pode continuar, que eu estava preocupado aqui do pessoal. Beleza. Podem perguntar, viu, gente, à vontade. Pode perguntar à vontade, porque a gente vai direcionando a live para vocês, né? Pro interesse de vocês, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, essa maneira, a gente consegue uma intrusão, ainda mais que é uma força muito leve, né? O 0,12, 0,14 termo, né? Dependendo do degrau. A gente consegue uma intrusão bem tranquila, é só deixar o fio trabalhar. E às vezes, então a gente estava falando lá da posição dos incisivos, né? Nessa região eu costumo começar pelos incisivos. Então o que a gente faz? Eu posiciono os incisivos daquela maneira, e aí eu converso muito com o paciente, falo, eu preciso que você me ajude muito na sua higienização, fio dental, porque eu vou
esse desnível, com esse desnível, o que que acontece? Eu posiciono o meu acessório mais para cervical. Então, ele fica mais próximo da gengiva, né? Então, se o paciente não for um paciente colaborador, se é um paciente que não tem uma boa higiene, talvez não seja o ideal usar esse tipo de individualização, né? Mas aí eu pego esses dispositivos posteriores e posiciono eles o mais para baixo possível, de acordo com o meu planejamento lá atrás. Eu quero intruir 0,5 mm, eu crio um desnível de 0,5 mm. Eu quero intruir 1 milímetro, eu crio um desnível de 1 milímetro, se possível, né? Lógico, né? Depende da coroa clínica do paciente também, E me né? fala uma coisa, e como que você, fazendo esse desnível, quando você não quer que haja vestibularização dos incisivos inferiores, o que você pode fazer Ótimo. para, vamos dizer assim, neutralizar Evitar. esse efeito colateral? Sensacional. Eu acho que aqui não dá para ver. Não dá para ver nessa foto de cá, porque aqui eu costumo fazer uma dobra distal bem justa, Kepler. Eu deixo o fio sobrando mais ou menos dessa maneira que está aqui, ó. Certo. Deixo esse mais ou menos 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho dos dois lados, né? E a gente destempera o fio, né? No caso, esse é um fio termoativado, então eu tenho que perder essas propriedades dele aí, né? Aí, agora melhorou? Melhorou a imagem, Kepler? Ah, tava boa, tá? Você mostrou a pontinha do fio lá, tava boa. Então beleza. E aí eu deixo esse 1 milímetrozinho de cada lado e destempero, né, com calor. E aí eu travo de um lado. Quando for travar do outro, aí eu puxo bem. E aí geralmente, antes disso, eu gosto de colocar os elastiques em todo mundo. Porque estabiliza o fio, né? Aí eu só puxo e travo lá atrás. Depois eu vou até fazer um videozinho, tem um tempo que eu quero fazer um videozinho desse, ilustrando como é que faz essa dobra distal, porque ela é extremamente útil no nosso dia a dia clínico, né? Nossa, eu uso, na grande maioria dos meus pacientes eu uso essa dobra. Quando a gente tem situações que ela precisa ser bem justa, né, Kepler? Na verdade, a gente só não quer usar quando é braque com apinhamento, que é muito difícil, né? Mas normalmente a gente sempre exatamente. Exatamente, cara. Eu costumo fazer, para não deixar o fio correr também, eu costumo usar aquele SWLF, que ele tem um atrito muito baixo também, né? Então o fio corre, porque o atrito é baixo, ele corre e aí ele fica machucando o paciente. Então, mesmo que não seja 100% justo, eu faço uma dobrinha, se eu quero ver, por exemplo, faço uma dobrinha distante, que pelo menos o fio não fica correndo de um lado para o outro, né? Show. Maravilha. Show. Que horas são mesmo, hein, Kepler? Oi? Que horas são? Eu já parece que estou com a impressão que já falei muito. 8:08. Nós ainda temos 20 minutos ainda de live. De live, né? Eu acho que eu tenho uns videozinhos aqui que eu acho que é legal pra gente ilustrar também, Kepler. O que você acha? Eu acho legal. Isso esse tipo de tema, ele é muito mais visual do que auditivo, né? Então as pessoas precisam ver o que você está querendo demonstrar. Mostrar, né? Isso. Eu separei aqui alguns aqui, deixa eu mostrar aqui que a gente vai conversando e ilustrando aqui uns videozinhos. Vamos ver. Ah, não, peraí, abriu o arquivo errado. Senta o dedo no coraçãozinho aí, hein? Pois é, acho que o pessoal tá com raiva de mim. Senta o dedo aí, galera. Vamos ver esse coraçãozinho subindo aí, né, Kepler? Ó, esse daqui é um caso antigo meu do consultório, uma mulher que regula de idade comigo, cara. Tem 37, 38 anos ela hoje, né? Nossa. Mas olha como é que ela chegou desse jeito aqui, Kepler. Ela chegou, na verdade, ela era amiga do meu primo. E meu primo, não, Marcelo, pelo amor de Deus, dá um jeito, ajuda ela lá, ela tá há muitos anos de aparelho e não tem resultado, não sei o quê, papapá. Beleza. Aí quando ela chegou nessa situação. Olha só. Nem sei que tipo de amarração que esse cara fez. Olha só essa pessoa, né? Olha, tem 2 amarrilhos aqui, 3 amarrilhos, um por cima do outro. Tá vendo? Não. E com diastema, enfim. Coitada. E com a autoestima lá embaixo, né? É difícil a gente falar, né? Mas, enfim. Tá sofrendo, minha filha.
Coitada, ela sofreu, salvo engano, cara, ela usou o aparelho, acho que uns 8 anos, eu acho, cara, de aparelho. E aí que foi pra mim, né? E aí, primeira foto, conversando com ela, eu já percebia essa exposição incisal superior diminuída, a exposição incisal inferior. Deixa eu ver aqui no videozinho aqui, ó. Olha a exposição incisal inferior dela, como é que tá aqui, ó. Com a boca entreaberta, né? Assim que a gente faz essa mensuração. Tá vendo que a gente consegue ver o zênite gengival? Inferior. A gente vê todo incisivo, cara. Lembra que a gente mostrou aquele artigo lá, mostrando a exposição incisal inferior? Isso aqui é uma exposição incisal inferior de uma senhora de 60 anos, cara. E ela chegou lá com a autoestima super baixa, coitada. E aí, olha a evolução um pouquinho do caso dela aí. Olha só. Olha, perceba que até o lábio muda um pouquinho, quer ver? Olha a diferença. Aqui estava mais ou menos no meio do caminho. Olha como a exposição incisal inferior diminuiu bastante e a superior aumentou bastante, tá vendo? E aqui mais pro final ainda do tratamento. Nossa, e qual foi a mágica aí? Né? Foi só a colagem. Qual foi a mágica? Foi boa. Foi só, ela estava extremamente, ela já estava num ponto, que ela já estava, o limiar de colaboração dela estava muito baixo já, né? Ela já estava no limite dela. Então eu precisava cativar muito ela. E usando essa técnica de colagem individualizada, a gente consegue justificar o tratamento, né? E consegue adesão do paciente no tratamento desde cedo, né? Então a gente conseguiu essa intrusão simplesmente com a colagem individualizada. Poxa, que legal. Tá vendo? Você sabe então, uma aqui, coisa olha que só. eu estava conversando esses dias com o João, o professor João Henrique, ele estava aí, eu não sei se ainda está na live. O Padula? Ô, Padula, nem vi. Ele estava aí no começo, eu não sei se ele ainda... Ele até pediu para entrar antes de você. Sério? Olha só. Ele falou, João, não vai dar e tal. Mas é o seguinte, eu estava conversando com ele, que a gente estava conversando sobre hipnose e DTM. E ele estava falando que, engraçado, que tanto na hipnose quanto na DTM, e quanto na orto também, as coisas convergem no seguinte sentido. Uma coisa que eu aprendi na hipnose é o seguinte, me convença a te ajudar. Nós, como ortodontistas, nós não temos que convencer o paciente a fazer nada. Eu não convenço o paciente meu, eu dou o meu diagnóstico. Ó, seu caso é com extração, seu caso é cirúrgico e tal. Se a pessoa não quer fazer extração, não quer fazer cirurgia, se eu vejo que tem possibilidade de melhorar tratar, né? alguma coisa, ajudá-la de alguma forma, tanto no perfil quanto na estética, né? Quanto na função. Se eu vejo que tem possibilidade, eu falo, ó, tudo bem, sua opção está aqui, assina aqui e tal, e falo. Se eu vejo que não tem, eu não trato. É verdade, é verdade. A gente, ortodontistas, vocês aí que estão, se tiver a turma mais jovem aí começando e tal, lembra disso que eu vou falar. Não convença um paciente a extrair dente se ele não quiser. Não convença ele a fazer cirurgia se ele não quiser. Não convença ele... O paciente tem que vestir a camisa do tratamento. Então, esse engajamento que você falou aí, do início, ela já vinha de, quanto? 2 anos de tratamento? 8 anos de tratamento. 8 anos, nossa, 8 anos. Quer dizer, ela já estava estressada, já estava frustrada, decepcionada. Já chegou no limite. Com baixa autoestima. Então, você tinha que fazer alguma coisa para, de uma forma rápida, entregar algum resultado para criar essa motivação nela, não foi Exatamente. Isso? Exatamente, Faixa. Essa motivação é essencial. É o que você falou, cara. Se a pessoa não tiver consciente da necessidade, não quiser esse ganho, é difícil em algumas situações, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, da pessoa. Eu sempre brinco, olha, principalmente quando eu adolescente, né? Eu sempre brinco, olha só, pra gente chegar lá no final, a gente precisa ir de mão dada. Depende de mim, de mim e de você. Sozinho eu não consigo e sozinho você não vai conseguir. Então precisamos de nós dois, vamos de mão dada até o final, juntos. Né? Porque senão não vai. Eu aprendi uma coisa que eu sempre falo também, com o Wick Alexander, né?
Tem até no livro dele. Todo paciente, quando ele vai, primeira consulta, tal, faz avaliação, ele desenha um E minúsculo e um E minúsculo é igual a R minúsculo. E maiúsculo é igual a R maiúsculo. Então, esforço é igual ao resultado. Esforço pequeno, resultado pequeno. Esforço grande, resultado grande. Sensacional. Isso é uma filosofia de vida, gente. É para nós. É verdade, é verdade. Se você quer pra tudo, cara. Se você quer ser bom no Krav Maga, você tem que se dedicar, né? Tem que treinar com a filha, né? Treinando com as filhas aí, ó, pra desse mudar de jeito. faixa. Só não pode usar nelas, né? Nossa, eu mandei um videozinho daquele pro meu professor de Krav Maga e ele falou, meu Deus, achei que você ia acertar ela, né? Eu falei, não, que isso. Mas sabe o que? Você falou do Alexander, cara, eu tô lembrando, ele conta uma história dele lá que eu lembro, não lembro onde é que eu vi isso, cara, dizendo que ele na época, ele era mais conservador, não extracionista, né? E aí lembro que ele dava na especialização dele, ele chegou uma paciente nova, super bonita, e com um sorrisão bonito, tudo, e queria tratar, não sei o quê. Aí o tratamento na época da especialização dele foi 4 extrações. E aí ele fez as 4 extrações, ancoragem máxima, retraiu tudo. Adivinha? Envelheceu o perfil dela, o sorriso ficou feio e ele ficou arrasado, né? Segundo o relato que eu vi. E é exatamente isso. Lá naquela época, tudo bem, né? Sem dolo, né? Lógico. Então, é exatamente isso. A gente precisa fazer o contrário, né? A gente precisa deixar a pessoa mais bonita ainda, cara. Teve uma vez que eu fui avaliar uma adolescente, cara, foi engraçado, porque eu comecei a falar, olha, tem que arrumar isso aqui não tá legal, por isso, por aquilo, a gente pode fazer isso, pode aquilo. Aí no meio da conversa, a mãe, nossa, doutor, mas a minha filha tá tão feia assim. Eu falei, não, é porque eu preciso procurar o que tá bom para manter e o que tá ruim pra gente corrigir, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente tem que ter um olhar muito criterioso, né? Chega a ser chato, né? E outra coisa, a gente tem que, na primeira consulta, a primeira coisa que a gente tem que criar, a gente chama de rapport, mas é uma confiança relação profissional-paciente. E para criar essa confiança, eu acho que o erro que eu vejo maior dos colegas muitas vezes eles começam a criticar, né? Diagnóstico, isso aí queima o filme de um tanto, porque a pessoa já chega e fala assim, nossa, eu fui lá no Dr. Marcelo, a primeira coisa que ele falou que o meu tratamento tá ruim e tal. Então até o jeito que você fala, é claro que a gente tem que ser sincero, mas com ética, com ponderação, profissional, né? Com cuidado, né? Com certeza. Hoje eu atendi uma filha de uma amiga minha, eu fui no consultório, atendi umas emergências e tinha uma avaliação de uma menina que está há 4 anos de aparelho, também frustrada, sem resultado, decepcionada. E a mãe falou comigo assim, a mãe é minha conhecida. Ela falou assim, mas esse tratamento que está sendo executado nela, o que você acha? Estava com a pasta inicial, com a pasta atual, tudo. Aí eu peguei e falei assim, não, olha, o tratamento, se a gente for ao pé da letra, né? Ao pé da letra, eu tinha 1000 coisas para falar. Mas eu resumi e falar assim, não, eu acho que talvez esteja você está reclamando que está lento, mas olha aqui o lado bom, olha o que já aconteceu. Olha isso. Aí comecei a pegar a pasta inicial e mostrar o que já tinha melhorado. Legal. Resultado, o filme da colega que tratava já estava queimado, ela não queria. Mas pelo menos eu não contribuí. E ela ficou tão feliz com a minha atitude. Abordagem, né? Com a minha abordagem de falar, olha por esse lado, já melhorou isso. Você não precisou falar que não estava legal, né? E já convenci Nem ela. precisa, assim, cara. Terminando essa pandemia, já decidi que eu vou fazer o tratamento dela com você. Pronto. Eu sempre falo também, cara. Com uma colega, não falei mal de ninguém, né? E ganhei a paciente de uma forma ética, de uma forma, sabe assim... Você não desmentiu, não foi desonesto.
Foi Exatamente. sincero e pronto. É. Sem precisar falar mal do colega, né? Ó, eu tô tomando muito tempo, desculpa. Volta, eu quero ver o vídeo, cara. Eu quero ver Pessoal, foi mal aí. Deixa eu até ativar os comentários aqui de novo. Foi mal, Vai foi lá, mal. vê se tem alguma coisa aí pra gente conversar. Não, tá tudo certo. Só a gente que entrou, gente que deve ter saído, mas tá tudo bem. É, beleza, show de bola. Vamos lá. Deixa eu ver aqui então. Eu botei um outro vídeo aqui. Aquele é o vídeo de uma mulher, né? Esse aqui é um outro vídeo, ó. Pera aí, deixa eu Antes de tirar aqui mais os nada. comentários. Pera aí, só um pouquinho. Ah, tá. Pronto. Aí, ó. Então, olha só. Por essa exposição incisal aí, se a gente for lembrar daquela tabela, pela exposição incisal superior, esse daí ele tem 1 milímetro de exposição incisal de um incisivo, né? Uhum. Então, olha só. Isso aqui está compatível com uma pessoa de 60 anos para cima. E se olhar pela vasta barba do paciente, É, ele é um adolescente. Ele adolescente. tinha 13 anos, eu acho. Dá para ver pela pele também, são outros fatores, né? E ele A tinha pele, mordida aberta, não? não, Não? não, ele tinha, de novo, acho que posso até procurar aqui a oclusão dele depois. Se der tempo, você me lembra que eu já coloco aqui. Mas olha só que interessante. Não tinha mordida aberta e é uma exposição incisal muito pequena. Tudo bem, a inferior estava legal, beleza. Uhum. Agora a superior não, a superior ela estava muito diminuída. Então, esse aqui ele não tem a foto final dele aqui ainda, mas olha a evolução dele, que legal. Olha aí, ó. Fantástico, fantástico. Olha só que legal. E aí acho que tem mais uma imagem. Olha só. Tá vendo que legal? Então a gente Não, mas vem consegue cá, uma não venha me dizer que você conseguiu isso só com um X de colagem. X de colagem associado. Aí tem a mágica, né? Associado. Nós estamos aqui para saber Conta a mais. mágica, né? Quero saber o Então, que o pulo do gato. o pulo do gato. O pulo do gato é o Esse negócio seguinte, de, ó. né, escondendo o leite, não, tem que falar. Não é? Então, o pulo do gato é o seguinte: quando eu preciso aumentar um pouco só da exposição incisal superior, só o próprio X ele consegue. Só o fio, deixar o fio trabalhar, ele consegue corrigir pelo desnivelamento que eu criei no slot. Uhum. Tá legal? Agora, quando é uma situação como essa, que eu precisei de uma extrusão maior, então geralmente eu costumo começar primeiro pela arcada inferior. Então, monto o aparelho inferior e vou progredir no fio. Chego no fio de aço inferior, 19 por 25 aço, geralmente, né? E aí que eu monto na arcada superior. Ou 20 aço, 19 por 25 aço. Prefiro até 19 por 25 aço. Porque eu monto no superior e já começo com elástico vertical leve, desde o começo. Deixa eu só te cortar um minuto. Pessoal, vocês viram que eles falaram 19 por 25 aço e tal. Esses dias eu recebi um direct de um. Vou procurar uma imagem aqui enquanto isso, quando você vai falando aí, Kepler. Esses dias eu recebi um direct de um seguidor nosso que é ortodontista. Uhum. Eu não sei se ele já é ou se ele está fazendo especialização. E ele perguntou assim, qual a técnica que eu utilizava e qual slot. Aí não, eu respondi qual a técnica e ele falou qual o slot. Hoje, eu acho que no Brasil, principalmente, talvez uns 90% dos ortodontistas no Brasil utilizam a prescrição Roth. Roth. Exato. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estudei, Roth é a técnica que eu pratico no meu dia a dia, e eu estudei, eu fui fazer curso com ele, depois fizemos uma aula, né, Marcelo? Que é discípulo dele. Sensacional, né? E eu quero deixar claro uma coisa para vocês. O brasileiro, ele tem um péssimo hábito de inventar coisa. Então, se você está fazendo uma técnica, se você está fazendo Alexander, por exemplo, o slot do Alexander é 18, você não vai querer usar um bracket, fazer a mecânica do Alexander com um slot 22. Não vai dar certo. Se você está usando Roth, só no Brasil que existe bracket Roth e slot 18. Isso é invenção da Morelli, não existe no mundo.
Então, se o cara pesquisou, Exato. se ele pesquisou, se ele desenvolveu uma prescrição, ele passou 30 anos para desenvolver aquela prescrição, sabe? O cara estudou. Se ele chegou àquela Por uma conclusão, filosofia específica, né? se ele chegou à conclusão que tem que ser o slot 22 por 28, não vá usar slot 18. Ou então, use o slot 18 numa outra técnica que você queira, mas não na dele. Exatamente. Porque aí você vai começar a não ter resultado, aí você vai começar a ficar frustrado, aí você começa a pôr culpa na técnica. E, na verdade, a culpa não é da técnica. É no mau uso da técnica. No mau uso. É na inventice que o brasileiro gosta de dar um jeitinho aqui, mudar uma coisa. Tá? Muita gente me pergunta assim, Kepler, mas você usa que prescrição para isso, para aquilo, quando é o caso é classe 2, quando o caso está classe 1 encaixadinho. Eu falo, olha, eu uso a mesma prescrição sempre. Para não dizer que às vezes eu ponho, quando está muito encaixadinho, às vezes eu até colo Edwise. Tudo Edwise. Eu sei que eu não vou precisar de muito torque. MBT e tal, ótimo, sabe? Pois é. Uso Edwise. Mas eu faço tudo, se não tiver Edwise, eu faço a mesma coisa com Rote. Por exemplo, o problema, muitas vezes, eu sempre costumo dizer, a gente tem 3 coisas no BRAD que a gente precisa avaliar antes de posicionar. O X, o posicionamento mesodistal e a angulação. Esses 3 pontos você consegue ajustar durante a uma colagem bem feita, né? Professor, e o problema 4 minutos, tá? Vixe Maria. E o problema é, na verdade, o torque também. Se eu não vou dar torque, se eu não pretendo chegar no fio retangular, posso usar qualquer prescrição, né? Desde que eu cole bem colado, né? Para evitar desnivelamento ou alguma coisa do tipo, entendeu? Gente, ó, vai partir para o final da live. Se tiver alguma pergunta, a hora é agora, hein? Parece que já pintou uma aqui, peraí. Opa, vamos lá. Não é pergunta não. É o aviso do Bruno de 5 minutos, beleza. Aí, ó. Eu não vi na hora, mas eu vi aqui que eu estou controlando com o relógio aqui. Né? Tá faltando agora 3 minutos. Então, para finalizar, vou só mostrar mais um caso rapidinho aqui no PowerPoint aqui, que eu acho bem legal esse caso aqui também, ó. Uma paciente que vem encaminhada de um cirurgião. Olha a exposição incisal dela, como é que ela estava antes. Um baita apinhamento. Na verdade, ela veio para fazer a técnica do MARP, tá? Então, ela fez o MARP, enfim. Aí, olha a diferença de exposição incisal hoje. Uau! Tá incrível. Tá vendo? Olha o sorriso dela, como é que tá aqui. Deixa eu passar aqui, mas aqui, ó. O sorriso dela antes. Corredor bucal. Isso aqui é um outro tema também que a gente pode falar mais pra frente, né? O corredor bucal aumentado. Ficou para sua próxima live com a professora, né? Que vai ser semana que vem, não é? Isso, a gente vai falar semana que vem. A gente deve falar um pouquinho. E olha o sorriso aqui diferente, do jeito que tá mais recente, olha só. Uau, então, com a exposição, outra pessoa, né? Outra pessoa. Outra sorriso, pessoa. Né? Tá ainda em fase de tratamento, mas olha só. Sim. Muito legal, né? Acompanhando a curvatura labial. Ó, exatamente. Tá aqui que tá faltando 1 minuto e 50 segundos. Vixe Maria, vamos despedir da galera, né? Agradecer a todo mundo aí, né, Kepler? Muito obrigado aí, né? Poxa, a participação de todo mundo, foi um baita prazer aí, né? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí. Obrigado pelo comentário aí, deixa eu ativar os comentários aqui, se tiver alguma coisa no final. Obrigado pelos comentários, pelas dicas, viu, professor Bruno? Bruno, nós estamos juntos nesse projeto Norto Experience. Para vocês que estão assistindo, que já devem nos seguir, nossa intenção é estar sempre... A gente tem um grupo no Telegram, que a gente coloca alguns temas, né? Pede para o pessoal votar em temas. Então, eles pediram esse tema da estética, pediram o tema de ortopedia, que nós fizemos semana passada, pediram o tema de fono, que vai ter com o professor Bruno Minervino semana que vem. Não é isso, professor? Daqui 15 dias, eu acho. Daqui 15 dias. Semana que vem é com a professora Ana Luísa Júlio. Isso. Da dentística. Isso. E depois vai ter uma outra live minha também com o professor Gil Montenegro, da dentística também, para falar um pouquinho de estética na finalização ortodôntica. Isso. E é isso, gente. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, viu? E vamos em frente. Professor Marcelo, quero te agradecer a disponibilidade. Muito obrigado. Os casos clínicos muito obrigado, que você mostrou, que sempre é muito bom. E então a grande dica de hoje é essa, viu, pessoal?
posicionamento, X de colagem, ancoragem posterior, para poder fazer a intrusão inferior e a extrusão superior. Obrigado, Gorete. Valeu, Flávia. 5 segundos. Um abraço para vocês, gente. Foi muito bom. Tudo de bom, gente. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.